Olá, bom dia, meus amigos e irmãos que participam conosco nesta manhã, neste momento de estudo da Bíblia em nossa escola bíblica dominical na Igreja Presbiteriana de Botafogo. Hoje, domingo de Páscoa, esta data tão marcante para o povo cristão, onde relembramos não somente a crucificação e morte, mas sobretudo a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que carimbou, que validou a mensagem do Evangelho pregada por nós nos quatro cantos deste mundo. Uma mensagem de libertação e salvação. Por isso que ela tem esse poder. É sempre uma alegria, um privilégio poder juntos estudarmos a palavra de Deus à luz do Espírito Santo. Não cansamos de dizer isso, que faz-nos entender e internalizar aqui os seus ensinamentos. Em nossos estudos, neste período, estamos falando sobre o maior personagem, o maior de todos, que é Jesus Cristo, a sua vida e a sua obra. Já abordamos, numa primeira fase, aspectos ligados à infância de Jesus. Nesta segunda fase, estamos abordando Jesus como Rabi, né? Rabi é uma palavra aramaica que significa mestre. Não podemos esquecer que Jesus era chamado assim porque ele era judeu, né? E dentre vários aspectos já abordados como Rabi, hoje vamos falar sobre um aspecto ou uma qualidade atribuída a Jesus, que inclusive está muito em voga hoje, né? Ou melhor, está muito em evidência, que é o médico dos médicos. O médico dos médicos. E por que tão em voga e tão em evidência? Nós estamos atravessando um dos piores momentos da história humana, né? Estamos diante de uma doença, de um vírus que não se tem cura, não se sabe ainda o que fazer para efetivamente eliminá-lo. Estamos lutando com os recursos que eventualmente têm chegado a nós pela ciência, pelos cientistas, né, que está minimizando esse processo. Nós esperamos que muito em breve tenhamos aí uma cura definitiva desse processo, ou uma vacina que efetivamente elimine por completo esta pandemia. Mas, por isso que eu disse que o médico dos médicos hoje está tão em evidência, tão em voga, né? Mas nós vamos estudar este tema hoje, que é uma qualidade atribuída ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Na vida do povo cristão e na vida daqueles, pasmem vocês, que também, na última instância, ou melhor dizendo, aos 45 minutos do segundo tempo, recorrem a Ele como única tábua de salvação. Mas vamos orar? Vamos pedir para que Deus nos ajude, nos ilumine e mostre, através da sua palavra, né, aquilo que Ele quer nos falar neste momento. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelas nossas vidas, te agradecemos pelos livramentos que tu tens dado a cada um de nós, te agradecemos pelos recursos, ora, colocados em nossas mãos para que nós saibamos, ó Deus, lutar contra este mal que nos assedia. Mas sabemos, ó Deus, que como médico dos médicos que és, tu podes, ó Deus, estar sempre nos livrando e nos curando de toda ordem de mal. Fica, portanto, Senhor, conosco, nos ajuda e nos oriente. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Eu quero ler com você a partir do versículo 40. Esse texto ele está registrado em 3 evangelhos. Neste, Evangelho de Lucas, no capítulo 8,
que nós vamos ler a partir do verso 40, mas está registrado também lá em Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 18, e lá em Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 22. Esses 3 evangelhos trazem esse registro que nós vamos ler. Eu escolhi o trecho de Lucas, porque escrito por um médico, vai trazer e vai nos ajudar na explanação daquilo que nós queremos conversar com você neste momento. Então, Lucas capítulo 8, a partir do verso 40, diz a palavra de Deus. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, ou seja, por trás de Jesus, e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse Jesus: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, Jairo. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, e ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não chores, ou não choreis. Ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Foram os discípulos querendo, de uma certa forma, dar uma crítica. Como é que pode senhor perguntar diante de toda a multidão se alguém te apertou? Claro que apertou. E aí ele chega na casa de Jairo, quando diz que ela dorme, todo mundo diz: não, nós sabemos que ela está dormindo eternamente, né? É a coisa mais óbvia. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Maravilha, não é não? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Coisa boa quando nós lemos a palavra de Deus e vemos a sua ação efetiva, né? E curativa, né? Hoje, quando ligamos a televisão, a gente percebe como estão transformando a cura divina em espetáculo. Você sabe do que eu estou falando. Às vezes preciso lembrar a mim mesmo que nem Jesus nem os discípulos eram assim. Nós temos relatos bíblicos que teve a ocasião que Jesus pedia até para não divulgar quando ele atendia, quando ele curava, quando ele fazia algum milagre em meio
aquele povo. Hoje percebemos que curadores que seguem a filosofia da teologia da prosperidade, ou seja, traçam esquemas e estratégias para levantamentos de ofertas por meio de uma teologia que tem até aparência espiritual e dizem ser instrumentos de poder e graça. Um verdadeiro insulto. Na realidade, é como atacam como aves de rapina, aproveitando-se da fragilidade, do enfraquecimento provocado pela dor da doença, com o objetivo de converter aquele sofrimento em lucro, em resultado financeiro. Eu quero desde já, dizer para você e deixar bem claro que eu acredito de maneira absoluta e sem reservas na cura divina, na cura de Deus, na cura do Senhor Jesus. Agora, não posso deixar de observar que estes aproveitadores curandeiros, que hoje nós estamos ladeados, esses curandeiros atuais não deixam de ser uma versão, vamos dizer assim, moderna dos mágicos do templo, lá da época de Jesus, conforme já abordado nos estudos em capítulos anteriores, neste mesmo tema que nós estamos colocando sobre o Rabi, sobre Jesus, o médico dos médicos. A genuína cura pela fé, Tiago já nos explicava de maneira como nós podemos reagir, muitas das vezes, a uma doença pessoal. E aí eu quero convidar você para ler comigo também um texto que Tiago nos deixou registrado em seu livro, lá no capítulo 5, apenas alguns versículos, do verso 13 ao verso 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, os oficiais, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Veja que não está abordando apenas a cura física. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amados, Tiago não tem o propósito aqui de que isso tão somente represente a única resposta para uma situação difícil de doença, de dor, de sofrimento que eventualmente estejamos passando. Nem que seja a única exigência de Deus para curar alguém, para restaurar a saúde de alguém. O que vemos é que Tiago pedia insistentemente aos cristãos que dessem aplicação prática às verdades espirituais ali estabelecidas, ali escritas por ele, fazendo mais que simplesmente esperar que o doente se recuperasse. O que o Tiago quer destacar é simples e óbvio. Melhor dizendo, não substitua a assistência médica por oração. E às vezes nós nos deparamos com algumas pessoas, alguns irmãos que chegam a fazer esse tipo de afirmação. Que psicólogo que nada, que médico que nada, isso é porque está faltando oração, tem que orar, tem que pedir. É verdade, nós temos que orar, ninguém está dizendo que não se deve orar. Mas substituir uma assistência médica por oração, por uma oração, é um equívoco.
seguir o conselho de um profissional da área médica, usar remédios com sabedoria e aplicar procedimentos adequados, não sugerem que a pessoa não tenha fé em Deus, ou que isso seja a falta de fé. Sabe por quê, irmãos? Amigos, Jesus deu conhecimento médico à humanidade como um ato de graça. Como um ato de graça. Concedeu a alguns homens e mulheres para serem os meios pelas quais realiza a sua cura. É Deus, em última instância, quem realiza a cura. Isso me faz lembrar uma mensagem que certamente o reverendo Cid, pastor efetivo de nossa igreja, fez, contando aqui uma ilustração de alguém que estava prestes a se afogar e pedindo socorro, e vieram vários recursos para que ele pudesse acessar, como jogar uma boia, e ele achou que se ele se apegasse àquela boia, aquilo não ia salvá-lo, e enfim, todos os recursos, escadas que foram colocadas de um helicóptero com salva-vidas, querendo que ele subisse, e ele, não, eu vou me despencar de lá, e aí ele chega no céu e alguém diz, mas eu pedi ajuda de Deus, e Deus não diz, mas como assim? Mandei vários recursos para você e você não se atentou para isso? É exatamente isso. Ele deu conhecimento médico à humanidade como um ato de graça. Concedeu a homens e mulheres para serem meios pelos quais realiza a sua cura. E muitas das vezes Deus faz isso através das pessoas, através dos irmãos. E quem está fazendo isso, quem está mandando isso é exatamente Deus, realizando a cura. Quero destacar aqui 5 princípios relacionados à cura divina. São princípios simples, cada um deles ligado a uma exortação. E certamente nos ajudará a manter o foco na verdadeira fonte de cura. Ao mesmo tempo que ignoramos os mascates, os curandeiros, os fraudadores que prometem uma falsa esperança. E o primeiro princípio que eu quero que você preste atenção é: a vontade de Deus, ela é soberana e nós devemos respeitá-la. Devemos crer nesta vontade. Às vezes é difícil entender a vontade de Deus a partir, naturalmente, da nossa perspectiva limitada e terrena. E às vezes é ainda mais difícil aceitá-la quando há um grande sofrimento envolvido. Mas não podemos esquecer que a vontade de Deus é soberana. E aí, Pedro escreve lá na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 10, o seguinte registro: ora, o Deus de toda graça, de poder, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Esta é a palavra que Deus nos traz através desse registro lá na carta de 1 Pedro. Não podemos deixar de esquecer a soberania de Deus. Esse é o princípio. Ou o primeiro princípio, né? Que a vontade de Deus é soberana e devemos respeitá-la. Um outro princípio, que de uma certa forma nós já falamos aqui anteriormente, é que a assistência médica, ela é fundamental e devemos buscá-la, não devemos jamais ignorá-la. A oração nunca teve o propósito de substituir o cuidado médico competente, a graça de Deus distribuída a todas as pessoas. Nós vemos um episódio registrado lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 33, o episódio do bom samaritano. Está lembrado? E olha que alguns religiosos já haviam passado por ali e poderiam ter feito alguma coisa, ou no mínimo ter orado, ter pedido por aquela pessoa. Mas não fizeram. Mas o bom samaritano, aquele homem que tinha
conhecimento para realizar ali os primeiros socorros, porque foi isso que ele fez. Ele realizou os primeiros socorros. E não só realizou os primeiros socorros, como colocou os seus recursos à disposição para tentar ajudar aquele homem, pagando a hospedaria, pedindo alguém para tomar conta dele até que ele voltasse. Está lembrado do episódio? É exatamente isso que está registrado lá no capítulo 10 de Lucas, a partir do verso 33. A graça de Deus distribuída a todas as pessoas, e nós não devemos ignorar as pessoas que são aptas, capacitadas pelo próprio Deus como ato de graça para nos acudir. E a gente está vendo isso hoje, principalmente nesses tempos que estamos vivendo, né? A vocação, a dedicação, o sacerdócio de tantos profissionais de saúde que às vezes têm perdido até as suas próprias vidas em prol de salvar vidas. E às vezes nós não atentamos para isso. Este é um outro princípio. A assistência médica, ela é fundamental e devemos buscá-la. Mas não poderia deixar de falar desse outro princípio, que é a oração intercessória, como um mandamento de Deus, e nós não devemos, de novo, ignorá-la, desobedecê-la. Nós devemos obedecê-la. Nós devemos cumpri-la. Se não devemos ignorar uma assistência médica e achar que só a oração resolve, agora nós estamos dizendo que a oração tem que estar presente em todos os atos. Ao mesmo tempo que fazemos tudo o que está ao nosso alcance para trazer a cura, a esperança e o incentivo aos outros, devemos fazer tudo isso sob a providência de Deus, sob a vontade soberana de Deus, como foi o primeiro princípio que nós falamos aqui, não é verdade? E Paulo, escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 4, verso 6, ele procura nos tranquilizar em relação a isso. Ele diz o seguinte, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e ações de graças. A oração intercessória é um mandamento de Deus que nós não podemos deixar de executar, de obedecer. Esse é o terceiro princípio. Vontade soberana, não ignorar uma assistência médica e executar este mandamento de Deus, que é a oração intercessória. Mas tem o quarto princípio. E este a gente percebe muito quando nós participamos dos momentos de contrição nos nossos cultos dominicais. Lembra quando estamos nos preparando para aquele momento em que vamos interceder pelos irmãos, pelos pedidos que nos chegam? Somos estimulados a confessar os nossos pecados, porque isso é sadio. Isso é uma demonstração de que carecemos da misericórdia e do perdão de Deus, e para isso precisamos confessar os nossos pecados. Então, pratiquemos. Nem todas as doenças, note bem, estão relacionadas a pecados pessoais, porque tem o pecado original, mas tem os pecados pessoais daquele que passa por aflição. Contudo, nem sempre, irmãos, podemos excluir essa possibilidade. E aí o Tiago, naquele texto que nós já lemos, lá no capítulo 5, verso 16, ele faz exatamente essa advertência, ou este ensinamento para mim e para você. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Confissão de pecados. Para serdes curados. Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Quando ele fala que nós devemos orar uns pelos outros, chamar os presbíteros para orar uns com os outros. Confessai, pois, os vossos pecados.
Confissão de pecado, então, é um princípio fundamental dentro desses 5 princípios que estão relacionados à cura divina. E, por fim, como o último princípio, toda cura vem de Deus. Comemore isso. Comemore isso, irmão. Sempre que a saúde de alguém é restaurada, seja pela especialidade de um profissional médico ou por meio de uma intervenção direta e sobrenatural, é Deus quem merece todo o crédito. É Deus quem merece todo o crédito. Por isso que quando eu iniciei falando dos curadores de outrora, né, se aproveitam da fragilidade, do enfraquecimento das pessoas provocados pela dor e pela doença, eles não trazem ali aquele momento para crédito tão somente de Deus, mas para resultado financeiro, para lucro, muitas das vezes, da sua própria comunidade. Sempre que a saúde de alguém é restaurada, seja pela especialidade de um profissional médico ou por meio de uma intervenção direta e sobrenatural, é Deus quem merece o crédito. Lá em Tiago, no capítulo 1, verso 17, ele registra: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, são lá de Deus, são do Senhor, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Percebe, irmãos, que em todas essas questões a gente começa a perceber que ela vai se afunilando e vai se direcionando para Deus, porque é tudo dele, é tudo para ele e é tudo por meio dele. Seja a cura através do médico, seja a cura ou o livramento através de um ato sobrenatural da natureza, porque tudo é feito por Deus. Tudo. E nós dissemos isso hoje, então, muitas das vezes, Deus está no controle. Deus está no controle. Nada está apático aos olhos de Deus. E quando nós fazemos essa afirmação de que Ele é o médico dos médicos, fazemos com propriedade. Não só por aquilo que Ele fez no passado, não só por aquilo que Ele está fazendo, mas também por aquilo que Ele ainda há de fazer. Toda boa dádiva, porém, e todo dom perfeito são lá do alto, são de Deus. Eu quero já caminhar aqui para a nossa conclusão desse nosso bate-papo desta manhã, ressaltando esse aspecto, né, ou esta qualidade atribuída a Jesus com muita propriedade, né, o médico dos médicos. E nós já dissemos que às vezes, ou muitas das vezes, ou a maioria das vezes, é a tábua de salvação até para aqueles que não acreditam em Deus. Quando percebe que o médico já jogou a toalha, que os recursos que nós temos disponibilizados não vai mais atender, e de repente vem aí a misericórdia e o milagre de Deus. Eu quero trazer aqui uma mensagem lida numa formatura de medicina. Isso aconteceu lá na PUC do Paraná, em 2010. Né? E isso depois foi colocado na rede social e viralizou. E é uma mensagem que eu diria que ela conclui, que ela encerra tudo aquilo que nós estamos conversando desde quando lemos o texto lá em Lucas, no capítulo 8, né? Da cura da filha de Jairo, da cura daquela mulher que sofria de hemorragia há mais
de 12 anos, e todas as demais curas pelas quais Jesus, quando passou por aqui, o fez para a manifestação da sua glória, do seu poder. E ela está escrita da seguinte forma. Quero pedir autorização a você, então, para ler esta mensagem que foi lida naquele auditório de formatura de uma turma de medicina, de médicos. Ela dizia o seguinte: hoje estou aqui para prestar uma homenagem ao maior e melhor médico da humanidade. Deus é esse médico, o médico dos médicos, o mais excelente conhecedor do corpo humano. Todas as células, tecidos, órgãos e sistemas foram arquitetados por ele, e ele entende e conhece sua criação melhor que todos nós. Que médico mais excelente poderia existir? Foi o primeiro cirurgião da história, a primeira operação, uma toracosplatia, quando Deus tirou da costela de Adão e dela formou a mulher. E também é o primeiro anestesista, porque antes de retirar a costela de Adão, fez cair um profundo sono sobre aquele homem. Deus é o melhor obstetra especializado em fertilização que já existiu, pois concedeu filhos a Sara, uma mulher que, além de estéril, já estava na menopausa há muito tempo. Jesus, o Filho de Deus, que com ele é um só, é o primeiro pediatra da história, porque disse: deixe vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Ele também é o maior reumatologista, pois curou um homem que tinha uma mão ressecada, tecnicamente uma osteoartrite, articulações interfalagianas. Jesus é o primeiro oftalmologista, pois ele relatou o primeiro caso da cura de 2 cegos de nascença. É também o primeiro emergencista a realizar literalmente uma ressurreição cardiopulmonar bem-sucedida, quando usou como desfibrilador as suas palavras, ao dizer: Lázaro, vem para fora, e pelo poder delas ressuscitou seu amigo que já havia falecido há 4 dias. Ele é o melhor otorrinolaringologista, pois devolveu a audição a um surdo, e o seu tratamento, o poder de seu amor. Jesus também é o maior psiquiatra da história. Há mais de 2000 anos curou um jovem com distúrbios no pensamento e no comportamento. Deus também é o melhor ortopedista que já existiu, pois juntou um monte de ossos secos sem novas articulações e deles fez um grande exército de homens. Sem contar quando ele disse àquele homem coxo: levanta, toma a tua cama, toma a tua maca e anda. E o homem andou. O tratamento do quadril daquele homem foi o mais lindo e o mais efetivo já realizado em toda a história. A primeira evidência científica sobre hanseníase está na Bíblia. E Jesus é o melhor dermatologista mais sábio da história, pois curou instantaneamente 10 homens que sofriam dessa doença. E ele também é o primeiro hematologista, pois com apenas um toque curou a coagulopatia de uma mulher que sofria com hemorragia há mais de 12 anos. Lembra o texto que lemos? E já tinha gastado todo o seu dinheiro com tratamentos e com outros médicos sem sucesso. Jesus ainda é o maior doador de sangue do mundo. Já não bastasse ser o médico dos médicos, o sangue do homem sem pecado algum por todas as pessoas que tinham sobre si a condenação de seus erros, e assim, através de sua morte na cruz e de sua ressurreição, que nós já dissemos lá no início, deu a todos
o que recebe o poder de se tornarem filhos de Deus. O bom médico é aquele que dá a sua vida pelos seus pacientes, e ele fez isso por nós. Ele é um médico que não cobra pelos seus serviços. A vida eterna é o seu presente. No seu consultório não há filas, não é necessário marcar consultas nem esperar para ser atendido. Pelo contrário, ele já está à porta e bate, e aquele que abrir seu coração para ele entrar, ele entrará e fará uma grande festa. Não é necessário ter plano de saúde, convênio, basta você querer e pedir o tratamento que ele oferece. É mais que uma cura de uma doença física. É uma vida de paz e alegria aqui na terra e mais uma eternidade inteira ao seu lado nos céus. O médico dos médicos está convidando você hoje para se tornar um paciente dele e receber salvação e constatar que o tratamento que ele oferece é exatamente o que você precisa para viver e viver feliz. Ele é o único caminho, verdade e a vida. Como nos afirma a palavra de Deus, ninguém vai ao Pai se não for por ele. E seu nome é Jesus, a paz, que excede todo entendimento. É o que ele tem para dar a você. E aí, encerrando essa mensagem lida ali naquele auditório, na formatura dos médicos, ele dizia: a este médico, ou seja, Jesus, dirigimos hoje nossos aplausos e nossa gratidão, nosso respeito por tudo que ele representa em nossa vida. Jesus, o médico dos médicos. Que saibamos reconhecer isso, amados, principalmente nesses tempos tão sombrios que estamos vivendo. Não deixemos ser levados pelos curandeiros de ocasião, pelos propagadores de falsa esperança, porque a vontade de Deus é soberana. E quando ele quer, ele sabe o que é melhor. E pela sua vontade de ser soberana, e nós já aprendemos que que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Não esqueçamos disso. E recorramos sempre ao Senhor Jesus, médico dos médicos, não excluindo aquilo que pela graça de Deus é colocado a nós como recursos para a cura divina. Que Deus nos abençoe.